Olá pessoal, eu sou Gustavo Mentola Bertucci, engenheiro do Inteligência Industrial, e hoje a gente vai estar conversando sobre pré-aquecimento, né, e a importância de estar executando esse processo numa junta soldada. E no final do vídeo eu vou deixar um link, que é um formulário, né, para vocês preencherem o que acharam aí do curso em um testinho para a gente ver como vocês entenderam a nossa didática, tá bom? Então vamos começar. Então, pessoal, começando o assunto, né? O que é o pré-aquecimento? O pré-aquecimento, ele é o aquecimento que a gente faz, né, no metal base, né, antes do início da soldagem. E esse aquecimento pode ser feito de forma aqui, que nem essa foto, né, que é resistência elétrica. Tem também por indução, né, que também usa corrente elétrica, ou a chama, né, que é com maçarico aí, com bico de tipo de chuveiro, tá? É proibido, né? No pré-aquecimento a gente está dando pré-aquecimento com bico de corte, tá? Porque ele vai um calor muito concentrado e vai formar a mesma zona afetada pelo calor que a solda, tá? Durante o aquecimento. Então, evitar estar dando esse tipo de aquecimento na peça, tá? Então, pessoal, com o pré-aquecimento, qual que é o principal objetivo dele, né? É reduzir a taxa de resfriamento. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, que tem uma junta, um registro de temperatura ao longo do tempo, né, sem pré-aquecimento, que é a linha contínua, e a linha pontilhada aqui é com pré-aquecimento, né? Então, ele teve esse pré-aquecimento a mais, daí teve aqui o tempo da soldagem, terminou a soldagem, o resfriamento é mais lerdo, né? A taxa de resfriamento é menor, né? Então a gente demora mais para resfriar a peça, que aqui é na temperatura crítica, né? Que pode estar ocorrendo as transformações indesejadas, né? E tudo isso para quê, né? Para evitar trincas no material, né? Que tem trincas por hidrogênio, trincas por contração, né, da solda, dependendo do material, e também evitando o superendurecimento do metal de solda Isaac, então, zona afetada pelo calor, né? Então, quando você resfria rápido um elemento, né, um metal, você tem um fator de que você está temperando o material, né? Então ele está ficando mais duro, ele fica mais resistente, mas ele fica mais duro, né? E esse endurecimento desfavorece aí a dutilidade da peça, né? Da junta soldada, tá? E uma variável do processo aí do pré-aquecimento, né, é a espessura da chapa, né? Então, qual que é a relação da espessura da chapa com o pré-aquecimento? Se a espessura da chapa é muito fina, por exemplo, ela tem um resfriamento mais lerdo, né, que a gente chama de resfriamento em duas direções ou 2D. O que ele acontece? Ele só resfria no sentido transversal da soldagem, né, da chapa, da junta soldada para a chapa, né? Existe uma conta de temperatura inicial, final, mais os parâmetros aí de soldagem, né, de aporte de calor, que a gente chega em algumas espessuras críticas aí, né? Mas, de modo geral, podemos considerar que espessura para as carbono aí, espessuras até 12 milímetros, a gente tem um resfriamento 2D, tá? Então, ele resfria em duas direções, né? Que é transversal à direção do cordão de solda. E já chapas mais grossas, né? Ou até junta em ângulo, né? Em formato em T, ela já tem 3 direções de resfriamento. Então, no caso de uma chapa de espessor acima de 12 milímetros, já é considerado chapa grossa. Então, ele resfria nas laterais e ainda no sentido da espessura, tá? Então, ele tem um resfriamento mais rápido, tá? Então, e quanto mais a gente resfriar, né, mais a gente vai precisar dar calor. Então, pessoal, a relação aí do pré-aquecimento com a espessura é o seguinte: quanto maior a espessura que eu tenho, né, mais ela vai perder calor ali para o metal, né, para o metal base, né? Então vai resfriar mais o cordão de solda e a zona afetada pelo calor, né? Vai ter um resfriamento mais rápido. Então o que a gente precisa?
descontar no pré-aquecimento. Então, a gente era 50 graus para chapa de 12 milímetros, chapa de 16, eu vou colocar 100 graus, por exemplo, né? Dando um exemplo. Você compensa a perda de calor, porque ele vai estar numa temperatura maior, né? Não vai estar resfriando muito rápido, porque você já tem aquela caloria na peça, né? Aquela energia. Então, evita de estar ocorrendo o resfriamento rápido, tá temperando e formando aí uma microestrutura mais grosseira, né? Com dureza alta, tá bom? E também, aqui tem um exemplo aí, né? Que eu peguei do material do Marcelo Ferrari, né? Um colega de pós-graduação de engenharia de soldagem. Então, aqui eu tenho um A36 soldado na mesma condição, com a mesma energia de soldagem, né? Só que uma era 3/8, né? Que é considerado chapa grossa, né? Pela soma dos parâmetros aqui, tá? E a situação B é uma chapa de 1/8, que é considerado chapa fina pelo cálculo dos parâmetros. Não convém a gente entrar no mérito aqui da fórmula, senão vai ficar muito complicado para nós, né? Então, na chapa grossa, a temperatura máxima aqui chegou a 320 graus, né? Que é onde está mais branquinho aqui no meio. E onde está fora aqui está menor que 100 graus, né? O escuro aqui. Então, perdeu muito calor, a solda perdeu muito calor para a chapa muito rápido, né? Não chegou a ter uma temperatura alta aí, né? Então, você pode fazer um ensaio de dureza na margem da solda que vai estar com uma dureza elevada, tá? E já na questão da chapa fina, a temperatura máxima está em 1052 graus aqui, né? Que é na fusão aqui do cordão de solda. Aí ele vai perdendo, né, também a temperatura, mas você vê que tem uma faixa boa aqui a chapa mantém-se mais quente ao longo do tempo, entendeu? Então, esse é o conceito de chapa fina e chapa grossa. E também a gente tem uma outra variável, né, na questão do pré-aquecimento, que é o carbono equivalente. Então, o Instituto Internacional de Soldagem, né, que o próprio nome já diz tudo, né, que é o IW, né, ele padronizou uma fórmula que ele lista alguns elementos de liga aqui, né, que somando eles, né, nas suas proporções aqui, ele vira o carbono equivalente. Ou seja, são todos elementos, né, que aumenta a dureza com rápido resfriamento, ou seja, são elementos que aumentam a temperabilidade do material, né, então eles fragilizam mais fácil, né, eles perdem a dureza aí conforme a taxa de resfriamento, tá? Então, eles aumentam também a resistência mecânica e também a parte de fragilização por hidrogênio. Então, quais são os elementos? É o carbono puro, né? Ele entra nessa soma. O manganês dividido por 6. Aí você soma o cromo, molibdeno e vanádio dividido por 5. E depois o níquel mais o cobre dividido por 15. Então, você vai chegar em valores aí de 0,20 alguma coisa até 0,70, aí, dependendo do material, né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês depois aí. Então, pessoal, qual que é a relação do carbono equivalente com o pré-aquecimento, né? Então, quanto maior o carbono equivalente, né, mais elemento de liga ele vai ter, mais carbono ele vai ter. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai ficar mais resistente, só que ele vai ter uma maior fragilização pelo resfriamento. Então, mais dura vai estar lá a zona afetada pelo calor, talvez a solda, vai ter trincas por hidrogênio, né, dependendo aí do grau de carbono. Então, é isso que vai acontecer, tá? Vai aumentar a fragilização dessa junta, se tiver um resfriamento rápido, no caso. Então, o que você tem que fazer para compensar? Você tem que dar um maior pré-aquecimento, tá? Então, pessoal, separei aqui dois prints da norma WSD 1.1, que ela é de estrutural, né, de aço carbono, e a norma de soldagem geral aí da Petrobras N133. A WSD 1.1, ela correlaciona
é a temperatura de pré-aquecimento com a espessura, né? Então, conforme você vai aumentando a espessura, a gente vai aumentando o pré-aquecimento. E a norma Petrobras, além da espessura, né? Só que mais enxuta na questão da espessura, só que ela lista também conforme o carbono equivalente vai aumentando, né? Mas esqueçam isso aqui, eu fiz uma tabelinha unificada dessas duas normas e mais algumas outras normas aí que a gente trabalha, né? Aí, soldando conforme essa tabela, a gente está abrangendo aí a maioria das normas aí, tá? Então, não tem risco de dar erro. E também eu relacionei aqui alguns materiais típicos aí, só para a gente estudar, né? Um AZ 4130, que é uma liga com 1% de cromo e molibdênio, né? Então a gente tem 0,60 até 0,62, mais ou menos, é um range que ele tem aí, né? Então você vê que ele sai da tabela aqui. Então a gente conhece aí pelo material que a soldabilidade dele é muito ruim se você não tem um pré-aquecimento adequado, né? No caso é uns 250 graus para ele, tá? O STM6572, né, que é um aço estrutural de 50 kS de escoamento. Então, ele tem aí de 0,36 a 0,43. Então, eu posso estar trabalhando nessa primeira linha com ele, ou até nessa segunda linha, né, porque ele vai até 0,43. Então, dependendo da espessura, eu vou estar selecionando aqui. Por exemplo, é 0,43 e 25 milímetros. Então, eu vou cair nessa linha aqui, né, que é de 0,41 a 0,43. E aqui que é 19 a 37 de espessura. Então, eu vou ter um pré-aquecimento aí de 100 graus, tá? E o A36, né, que é um aço estrutural também, né, só que ele é 36 kS de escoamento. Ele é menos resistente aí que o STM572,50. E ele tem menos elementos de ligas, então o carbono equivalente dele acaba ficando baixo, 0,26 a 0,30 mais ou menos, tá? Depende aí da composição química que venha a chapa, tá? Então, se vou pegar uma junta de 50 milímetros de A36. Então, a gente cai na primeira coluna e vai cair aqui na faixa de 37,64, 110 graus de pré-aquecimento, tá? Tudo isso a gente vai estar eliminando trincas e o endurecimento aí da junta. Então, pessoal, agradeço vocês aí por estarem interessados em aprender aí, né? Então, espero que tenham gostado do conteúdo e eu vou deixar um link aqui no final do vídeo, né? Embaixo aqui no YouTube, para vocês responderem um questionário aí para a gente estar sempre melhorando, ok? Obrigado e até mais.